a última batalha, é o último pingo de esperança. E enquanto ainda restar esperança, eu tenho fé. E tu, torcedor? Tudo certinho? Tá acreditando ainda? O negócio é o seguinte, o Internacional recebe o Corinthians na última final, digamos assim, na última guerra, na última batalha do campeonato, com o foco totalmente no Beira-Rio e um olho, né, o pensamento lá em São Paulo. Pois é, gente, toda essa patifaria nas últimas rodadas fizeram com que o brasileiro chegasse até a última rodada aí para a gente poder definir, para nós termos ainda momentos de muita ansiedade, de muito nervosismo. Enfim, o Internacional precisa fazer a sua parte e torcer para o São Paulo lá no Morumbi segurar o Flamengo para o Internacional após 41 anos sagrar-se campeão brasileiro. Eu preciso falar um pouquinho a respeito de tudo que envolve essa última rodada, as últimas rodadas e puxar um fato histórico, tá? Muitos dizem que o Internacional permitiu, né, que isso acontecesse em função do jogo do esporte. Eu até vou dizer para vocês que o Internacional contribuiu sim no jogo do esporte, mas não foi só o Internacional. Eu acho que assim, durante todo o campeonato, todos os times foram beneficiados em determinado momento e todos os times foram prejudicados em determinado momento em função da arbitragem. Várias vezes eu vim aqui e falei que dentro do campo, o árbitro, os bandeirinhas errarem faz parte do jogo, os lances são muito rápidos e tu só vê uma vez, né? Então o VAR ele serve para te auxiliar, para que tu possa rever o lance e decidir se vai manter ou não a decisão que tu aplicaste no momento que viu o lance. Mas, em muitas oportunidades não é isso que acontece. A gente vê o VAR errando e errando feio, que a gente até coloca na nossa cabeça até que ponto é erro e até que ponto é má fé, até que ponto seria uma manipulação, até que ponto seria para beneficiar ou para prejudicar alguém. Mas fato é que o Internacional contra o Atlético Paranaense não jogou para ganhar. Mas teve, no final do jogo, no último momento, um pênalti escandaloso não dado para o Internacional. Onde o jogador do Atlético praticou vôlei dentro da área e não futebol. Então um prejuízo que dali poderia ter vindo uma vitória do Internacional. No jogo seguinte contra o Sport, que apesar do Internacional, mesmo com um jogador a menos, teria a obrigação de ganhar, teve um gol marcado contra o Internacional em que a bola saiu, sei lá, 5 metros além da linha de fundo e voltou por questão do vento. O Flamengo contra o Vasco teve um pênalti ridículo marcado em cima do Bruno Henrique, que o jogo estava 0-0 e contribuiu para o resultado da partida. Contra o Corinthians, Gabigol e Everton Ribeiro estavam muito impedidos na hora do segundo gol, que foi o gol da vitória diante do Flamengo. E aí o último jogo, né, Flamengo e Internacional, não preciso nem falar. Então muitos dizem, mas o gol mal anulado do Pedro. Aquele lance do Pedro só aconteceu porque o Rodinei foi expulso. Se o Rodinei não tivesse sido expulso, o Flamengo não tinha nem chegado perto de fazer o segundo gol no Internacional. Então essa leitura a gente tem que fazer. Então, ao longo dessas últimas 4 rodadas, nós vimos aí essa questão da arbitragem direcionando o rumo do campeonato. E aí, eu digo para vocês assim, dá para ter esperança em função disso? Dá para ter esperança. O Internacional precisa vencer. Vai vencer? Eu não tenho dúvida que vai vencer. O Internacional está com muito sangue nos olhos e está merecendo isso. Mas será que vai ser campeão? Será que o São Paulo vai conseguir segurar o Flamengo? Aí é outra conversa. O São Paulo, na verdade, há muitos anos não perde para o Flamengo no Morumbi e na história são 2, 3 derrotas, são pouquíssimas vitórias do Flamengo lá no Morumbi. Sem contar essa mágoa enorme, gigantesca que o São Paulo tem com o Rogério Ceni
por causa, né, de situações nas quais o Rogério se colocou desde que saiu de São Paulo. Coisas ditas de forma desnecessária, comparações da torcida do São Paulo com a do Flamengo, enfim. O São Paulo não quer e vai fazer de tudo para o Rogério Ceni não ser campeão no Morumbi. O São Paulo não quer e não vai, como é que é o nome? Não vai medir esforços para evitar a volta olímpica do Flamengo no estádio Morumbi. Agora, não basta só a vontade dos jogadores. Basta o quê? A gente saber como vai ser a arbitragem nessa partida. E em função da arbitragem, eu venho na escala dos árbitros. O árbitro que vai apitar o jogo do Internacional contra o Corinthians, na sua história, né, tem as suas coisinhas, né, contra o Corinthians. Mas os últimos 3 jogos apitados por ele do Internacional, o Internacional não venceu nenhum. E o árbitro que vai apitar o jogo de São Paulo e Flamengo, na minha visão, é o pior árbitro do campeonato. É o pior árbitro do Brasil. E aí a gente já vê qual é o nível que a gente vai ter de arbitragem. E aí, façam suas apostas. Será que dá? Será que não dá? Eu acredito, enquanto ainda tiver chance, enquanto ainda houver esperança, eu tô aqui acreditando. Beijo enorme no coração de vocês. Seguinte, gente, seguinte, lá no primeiro comentário fixado tem as opções para você assistir no conforto da tua casa, Internacional e Corinthians, essa última batalha do Campeonato Brasileiro. Volta aqui nesse vídeo uns 10 minutos antes, né? Que aí você vai conseguir ter o sinal liberado para poder assistir. Tá bom? Só com o teu dedo no like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com todo mundo. Ah, volta aqui. Tava me esquecendo. Eu ouvi comentários aí de que 2005, tá? Toda essa função da arbitragem, agora, esse ano que é muito semelhante, tá? O STJD aprontou de novo, tá? Nessa reta final, nessa semana, tá? Poderia se pronunciar sobre o jogo Vasco Internacional agora, hoje, amanhã, tá? Não. Hoje, amanhã, não minto, desculpa, né? Durante a semana. O STJD vai se pronunciar na sexta-feira. Na sexta-feira, se vai ou não vai anular a partida entre Vasco da Gama e Internacional. E aí, seria mais uma interferência? Por que o STJD não se pronunciou na segunda-feira? Por quê? Eles estão aguardando se o Internacional vai ser campeão para voltar naquele jogo contra o Vasco? O que será que tá para acontecer? Eu quero saber a tua opinião, coloca aqui embaixo. Só para encerrar a questão de 2005. Estão dizendo aí, e não é verdade, eu preciso esclarecer isso, tá? Em 2005, a questão do STJD, a anulação dos jogos, muitos não, alguns estão falando sobre a questão ser parecida com a de 2005, onde na época o Corinthians não podia vencer, né? Tinha que perder para o Goiás e o Internacional tinha que ganhar seu jogo do Curitiba. Nenhum outro resultado aconteceu. O Corinthians perdeu e o Inter perdeu. E aí tem gente dizendo que a situação é semelhante porque o Flamengo não pode ganhar do São Paulo e o Internacional tem que ganhar do Corinthians. Até aí tudo bem. Porém, quando falam, e é isso que eu preciso te alertar, quando falam que bastava o Internacional ter ganho o jogo para que a gente não tivesse mais aquela discussão de ai, campeão moral, porque o STJD, porque ferraram o Inter, bastava ter vencido para ser campeão, eu te digo que é mentira. É mentira. O Internacional tinha que não só ganhar, mas tirar 5 gols de saldo. 5 gols de saldo em relação ao Corinthians. Então, não bastava só ganhar. Tinha que tirar a diferença. A diferença é esta, que caso dê empate lá em São Paulo e o Internacional vença, é uma diferença de saldo de gols que vai ficar entre Inter e Flamengo, tá? Agora sim, eu vou encerrar o vídeo. Beijo enorme no coração de vocês, até mais.